Graça, Paz, Igreja, PG falando aqui, e vamos dar início ao capítulo 2 do nosso módulo 1, o que é idolatria. Então nós já vimos que fomos criados para glorificar a Deus em tudo que somos, pensamos, falamos e temos. Mas hoje vamos enfrentar uma pergunta incômoda e necessária. O que acontece quando não fazemos isso? O que é, afinal, um ídolo segundo a Bíblia? Idolatria, pastor, isso não é coisa de adorar uma estátua, um boneco? Essa é exatamente a percepção que precisamos corrigir hoje. A Bíblia tem muito mais a dizer sobre idolatria do que simplesmente se prostrar diante de uma estátua. Ela começa muito antes disso, dentro do próprio coração humano. Quer dizer que o ídolo está dentro do coração? Vamos devagar, vamos começar pela definição mais abrangente. Porque se tudo o que eu sou, penso, falo e tenho deve ser para a glória de Deus, então tudo o que eu sou, penso, falo e tenho que não seja para a glória de Deus é idolatria. Nunca tinha pensado nisso, mas é bem óbvio, né? Simples assim. Então peraí, pastor, aquele meu amigo que é super gente boa e faz muitas coisas boas, se isso que ele faz de bom não é para a glória de Deus, então é idolatria? Exato. Porque se ele não está fazendo para a glória de Deus, ele está fazendo para a glória de quem? E mais do que isso, quando eu que digo que sou cristão, afirmo que o meu amigo é bom sem reconhecer a ajuda de Deus nisso, eu também estou sendo idólatra. Como assim, pastor? A Bíblia é clara. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Acho que eu estou entendendo. Explica melhor. Dar o crédito, dar a glória das coisas boas a qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus é idolatria. Porque todo bem vem do alto, de Deus. Profundo, pastor. Acho que as pessoas não pensam nisso, não. Profundo mesmo. Jesus nos ensina que Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O que isso quer dizer? Isso significa que até o bem que o ateu faz, o vizinho gentil faz, o colega de trabalho simpático faz, vem de Deus. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então peraí, pastor, então quando alguém pecador ajunta e amontoa dinheiro até de forma errada, Deus permite isso? Deus não só permite, como ele faz que essa pessoa faça isso para abençoar aquele que agrada a Deus. Dá um exemplo. Pensa num cara bem tranqueiro aí que abre uma empresa e faz conchavo com político, faz um montão de coisa errada, rouba dinheiro, passa o pé nos outros e consegue abrir uma empresa bem grande, uma estrutura bem grande, com muito dinheiro. E aí uma pessoa da igreja que não teve que fazer nada disso arranja emprego lá. Ela vai receber o seu salário de forma justa em cima do que ela trabalha. Mas ela nunca deve invejar o dono, o diretor, o vice-presidente, que teve que fazer um montão de coisa errada para juntar esse dinheiro para dar para ela. Poxa, pastor, então a pessoa que faz errado acaba fazendo algo de bom vem de Deus. E se o meu conhecido, que é ateu, fez algo de bom, é obra de Deus também? Exatamente. É obra de Deus. Glória a Deus. E se eu, sendo cristão, faço algo de bom, também é obra de Deus. Porque não vai pensando que nós somos bonzinhos, os outros são malvados e nós somos super legais e perfeitos. Nós erramos, nós pecamos também, buscamos o arrependimento, buscamos a santificação, mas muitas vezes falhamos, miseravelmente. Então tudo o que o outro faz de bom e tudo o que eu faço de bom vem de Deus. Glória a Deus sempre. E se eu esqueço disso? Esse é o problema. Quando esquecemos isso e damos crédito para o homem ou para nós mesmos, é o que a Bíblia vai chamar de idolatria. Tá fazendo sentido. Mas a idolatria vai ainda mais fundo. Em sua definição mais completa, idolatria é substituir o Deus verdadeiro por qualquer Deus falso, seja ele visível ou invisível. Explica melhor. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, na nossa confiança e na nossa obediência. A Bíblia deixa isso claro? Muito. No Antigo Testamento, a idolatria era adorar imagens, deuses falsos, obras das mãos humanas. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E tem um salmo que nos lembra que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, e quem os fabrica se torna semelhante a eles. No Antigo Testamento isso é muito claro. Mas e no Novo?
No Novo Testamento, mais ainda, Jesus e os apóstolos ampliam essa compreensão de forma poderosa. A idolatria não é só ajoelhar para uma estátua, é amar mais a criatura do que o Criador. É servir ao dinheiro, como Jesus mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então a idolatria é deixar que qualquer coisa se torne o senhor da nossa vida. Exato. Tem outro trecho da Bíblia que vai mais direto. A avareza que é idolatria. Percebe? Paulo chama a avareza de idolatria. Não é necessário ter uma estátua em casa para ser idólatra. Basta ter o dinheiro, o poder, o prazer, a fama ou qualquer outra coisa no lugar que pertence somente a Deus. Ah, é? Pense nos filhos. Tem gente que coloca o filho acima de Deus. Eu não faço isso não, dá um exemplo aí. Deus nos ordena que levemos os nossos filhos à sua casa e que ensinemos a Bíblia e a oração a eles. E o que tem de pai que chega para o filho e fala: quer ir na igreja, quer orar, quer ler a Bíblia? Ih, pastor, eu acho que eu já fiz isso, hein? Então, você é um idólatra. O seu filho está acima de Deus. Deus deu uma ordem, mas você segue o que seu filho quer. Então, ídolo é tudo aquilo que damos a confiança suprema, o amor supremo, o temor supremo e a obediência suprema que pertence a Deus. Ó, você falou bonito e acertou em cheio. Essa é uma definição muito boa. A Bíblia é até mais direta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Um aviso simples, direto e urgente. Pastor, isso é muito sério. Eu nunca tinha pensado que poderia ser um idólatra. E ó que eu não tenho nenhuma estátua em casa. E é exatamente por isso que esse estudo é tão importante. O coração humano, como disse o reformador João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nosso coração está sempre pronto a colocar algo no lugar de Deus. Por isso a Bíblia nos alerta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ih, pastor, tô com um problemão então, hein? Ótimo, porque reconhecer o problema é sempre o primeiro passo. Enquanto a pessoa não vê que está doente, ela não vai procurar o remédio. E o bom da Bíblia é que ela não nos deixa apenas no diagnóstico. Ela aponta o remédio. E é o Evangelho de Jesus Cristo que nos liberta da escravidão aos ídolos e nos restaura ao propósito para o qual fomos criados, através da Bíblia, da oração e da comunhão. Ufa, pastor, é bom saber que tem saída. Sempre há, pela graça de Deus. No próximo vídeo vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema, entendendo como que a idolatria se manifesta na nossa vida prática. Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Por isso que a gente sempre diz: leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.